Carta aos Hebreus, capítulo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Oremos ao Senhor. Deus bendito, obrigado, Senhor, porque Tu és o Senhor que todas as coisas o Senhor criou pelo poder da Tua palavra, e o Senhor não nos deixou a nossa própria sorte, mas o Senhor continua com a Tua providência governando todas as coisas. E o Senhor, Pai, é aquele que falou aos antigos, e és aquele, o mesmo Deus que continua falando hoje de modo glorioso, nos transmitindo, nos comunicando, Senhor Deus, a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que pelo Teu Espírito o Senhor nos conduza nessa noite e que possamos, ó Pai, ser edificados, fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Que o nosso coração com alegria receba a Tua palavra e que possamos, ó Pai, levá-la na mais alta consideração e respeito. Nós assim te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Faz já algum tempo que eu vi passar na minha linha do tempo de alguma das redes sociais, não lembro exatamente qual foi, mas que surgiu uma charge lá, onde um personagem, ele, um tanto que em tons desesperador, ele ajoelhado e com as mãos aos céus e com o rosto elevado, ele clamava dizendo: Deus, fala comigo. E é basicamente isso que parece acontecer com a maioria das pessoas quando se encontram em um momento de desespero. Nós, muitas vezes, quando passamos por aflições, por angústias, nós queremos ouvir uma mensagem da parte de Deus. E aqui, meus irmãos, a carta a qual nós estamos diante dela é uma carta em que irmãos aos quais foram direcionada essa carta eram irmãos que estavam sofrendo por causa da fé deles. Eram irmãos que, ainda que não tivessem passado pela prova do martírio, era uma grande possibilidade para eles serem mortos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa da fé no nome bendito do Senhor Jesus. Muitos deles é possível que tenham sido expoliados seus bens, tenham sido expulsos das suas casas, tenham sido expulsos das suas regiões de origem, e era este o contexto a qual esses irmãos se encontravam, e estavam a ponto de retrocederem da fé no Evangelho de Cristo Jesus para a incredulidade, para os elementos da antiga aliança, para os simbolismos, para as tipificações e para todas aquelas cerimônias que aconteciam na antiga aliança. E tendo isso em vista, o autor aos Hebreus, ele se empenha em trazer uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, para que esses irmãos não desistissem da caminhada da fé, para que esses irmãos não voltassem atrás, não fossem incrédulos, mas permanecessem crentes, permanecessem firmes, permanecessem guardando firmemente a confissão da fé deles. E para tanto, meus irmãos, o autor aos Hebreus aqui, ele vai se empenhar naquilo que é a coisa mais importante, a qual nós devemos saber, ao que é que sobre o fato de que Deus, ele fala, o Deus que ele se revela, o Deus que se comunica com o homem, o Deus que faz conhecida a sua vontade. E é justamente sobre essa temática que nós gostaríamos de pensar nessa noite. O Deus que fala, o Deus que fala. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós vamos observar que ele vai começar dizendo que havendo Deus outrora, não é qualquer Deus. Aqui no texto grego, o texto original que foi escrito essa carta, se refere de fato não a qualquer Deus, mas o Deus específico, o Deus que é revelado, o Deus que se fez conhecido, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que veio e falou com os homens, na língua dos homens.
e ele olha para o passado, e ele tem essa perspectiva de que Deus, ele no tempo passado, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Foram diversas as formas que Deus se comunicou com o seu povo. À medida em que a revelação estava sendo entregue, o Senhor se comunicou por meio de narrativas, por meio de tipologias, por meio de antropomorfismo, por meio da poesia, por meio da prosa. O Senhor se deu conhecido ao seu povo, e isso ele o fez se utilizando do ministério dos profetas, esses homens que foram inspirados por Deus para comunicarem a verdade do Senhor ao seu povo, para apontar-lhes o caminho da salvação, o caminho pelo qual devemos seguir como povo do Senhor. Mas isso é algo que o texto nos traz aqui, apontando para o fato de que foi um momento do passado, ao qual Deus se utilizou do ministério dos profetas para falar ao seu povo. Esses profetas que eram muitos, esses profetas que também eram sujeitos a tentações como nós, eram homens que pecavam, que cometiam pecados, e eram homens também que, ainda que recebessem revelações de Deus, mas eles ainda não tinham de maneira clara muitas das suas profecias, as quais eles entregavam ao povo, eles não conseguiam compreendê-las em sua totalidade. Eles ainda não tinham a plenitude do conhecimento daquilo que estava progressivamente sendo revelado, porque é isso que nós percebemos ao longo das Sagradas Escrituras. Deus não entrega a sua revelação de uma vez toda ao seu povo, mas progressivamente Ele vai entregando a sua palavra, Ele vai trazendo mais luz para o conhecimento do seu povo acerca de quem Ele é e daquilo que Ele requer do seu povo. É aquilo que nós poderíamos pensar, quem sabe, como que uma sala com pouca luz, mas que aos poucos essa luz ela vai se ampliando, ela vai tomando mais força, e nós começamos a ver mais nitidamente aquilo que está dentro de uma sala. É basicamente essa a ideia. É uma mesma revelação do início ao fim, mas que aos poucos vai sendo nos trazido mais entendimento, mais compreensão. Nós vemos em Gênesis 3,15 a semente do Evangelho, ou aquilo que é descrito como, conhecido no meio teológico como o proto-evangelho, a semente do Evangelho. Ali nós temos apenas alguns indícios do que haveria de acontecer, e progressivamente vai sendo nos dado mais luz, mais conhecimento, para que venha ao final de tudo a plenitude dos tempos, ao qual o Senhor envia o seu Filho para nos revelar plenamente a sua palavra, para nos fazer conhecido aquilo que outrora nós não conseguíamos conhecer de modo mais perfeito. Se trata, meus irmãos, não de duas revelações, mas de uma mesma revelação. O Deus que falou com os pais no passado, no Antigo Testamento, na administração da aliança, no contexto do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que falou conosco na Nova Aliança. Mas não são duas revelações, é uma mesma revelação da aliança da graça. Em uma, nós vemos a graça de Deus sendo manifesta aos homens. No outro estágio desta revelação, dessa mesma revelação, nós vemos agora a graça sobre graça. Nós chegamos à plenitude para compreendermos a altura, a largura, a profundidade do Evangelho, da mensagem da graça, do Deus que vem para nos salvar, para quebrar os nossos grilhões. Nós temos uma maior compreensão, e nós temos não apenas em Cristo Jesus uma parte da palavra, mas nós temos a palavra plena de Deus, a palavra final, para aquilo que Deus requer do seu povo, para aquilo que é necessário para a nossa compreensão. Veja, depois do Senhor ter falado aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, nós podemos até nos lembrar, quem sabe, do ministério dos anjos, ao quais os profetas muitas vezes recebiam mensagens por parte dos anjos, e também por parte
por meio de visões, por meio de sonhos. Mas como é que Deus fala com o seu povo nos últimos dias, nesse período que compreendemos como sendo um tempo escatológico, entre a primeira e a última vinda de Cristo? Como é que Deus fala conosco? Isto é de extrema importância para nós, porque, como nós falamos a princípio, quando passamos pelo sofrimento, nós desejamos receber uma mensagem espiritual, nós anelamos que o Senhor, Ele fale conosco, e muitas vezes nós podemos ser ludibriados pelos desejos do nosso coração, de tanta ansiedade de que Deus fale conosco, que de repente nós possamos caminhar por caminhos estranhos àquilo que Deus quer para a gente. Como é que Deus quer falar conosco, irmãos? Seja no tempo da aflição, como estes hebreus estavam aqui, um tempo de angústia e de aflição, ou mesmo no tempo da bonança, que as coisas vão boas, que nós estamos tranquilos em nossa vida. Como é que Deus quer falar comigo e quer falar com você, meu irmão, minha irmã? Depois de ter dito que o Senhor falou muitas vezes aos pais pelos profetas, no versículo 2 ele diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Senhor nos fala por meio de Jesus Cristo. Ele nos fala por meio do seu Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para nos trazer uma compreensão plena acerca da vontade de Deus, acerca daquilo que Deus requer para as nossas vidas, seja em qual tempo for, na decisão qual for que nós venhamos a tomar. Nós já temos tudo o que nós precisamos nas Sagradas Escrituras. Nós não precisamos ir além das Escrituras, nós não precisamos ir além de Cristo. Nós precisamos nos limitar àquilo que nós temos em Cristo Jesus, no Evangelho, nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Pois, como diz o Senhor Jesus, as Escrituras testificam de mim. Não apenas encontramos Cristo no Novo Testamento, mas nós encontramos no Antigo Testamento. Nós o encontramos de Gênesis a Apocalipse. Nós o encontramos em todos os gêneros literários da palavra de Deus. Nós o encontramos em cada história, todas as Sagradas Escrituras, em cada parte. Ali nós podemos encontrar Cristo. Nossos pensamentos são conduzidos a Cristo, ao ensino de Cristo, à doutrina de Cristo, a verdade de Deus é revelada em Cristo Jesus. E é por meio de Cristo que o Senhor nos fala de maneira clara, de maneira objetiva. E Cristo Jesus, Ele é aquilo que nós precisamos para recebermos uma compreensão espiritual, uma revelação adequada da parte de Deus. Porque nós não recebemos mais nenhuma outra revelação que se encontre além dessa, a revelação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor nos fala hoje por meio de Cristo Jesus, por meio do seu Filho. Mas ainda há, meus irmãos, mesmo hoje, aqueles que não se satisfazem com a revelação de Jesus e querem ir além dela. Entre estes, meus irmãos, aqueles que primeiro podemos mencionar, estão os católicos romanos. Eles não se satisfazem com a revelação de Cristo Jesus, mas eles querem algo mais. Eles querem a tradição e chegam mesmo ao ponto até mesmo de dizer que o Papa pode trazer uma nova revelação, uma continuação das Escrituras. Tudo o que nós precisamos para a nossa salvação já está aqui, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse. A revelação especial de Deus, a ela nada se acrescenta, dela nada se tira, a ela nada se acrescenta. Outros que não se satisfazem com a revelação de Deus em Cristo Jesus,
aquele por meio do qual Ele fala conosco hoje, são também os pentecostais, quando eles se utilizam até mesmo de métodos interpretativos que ferem as Escrituras, como a interpretação alegórica, que ao se colocarem diante do texto das Sagradas Escrituras não compreendem que existe um sentido objetivo para cada parte da Escritura, de que o Senhor conduziu aqueles que foram inspirados, os profetas, aqueles que escreveram os livros das Sagradas Escrituras, o Senhor os conduziu com um objetivo específico e não múltiplo. Existe uma razão para cada texto das Sagradas Escrituras, um objetivo específico pelo qual o Senhor quer falar conosco. Mas aqueles que são do meio pentecostal não compreendem assim e fazem aplicações que na maioria das vezes fogem ao propósito do texto, e isso também é ir além de Cristo, e muito mais no que diz respeito à crença em novas profecias. Isso é ir além de Cristo, isso é não se satisfazer com Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos, meus irmãos, no que diz respeito a um ato profético de Deus, está aqui nas Sagradas Escrituras, está na revelação de Deus em Cristo Jesus, que fala não de outro modo, mas de modo poderoso em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nós não iremos errar, aqui nós não iremos ficar frustrados com Deus, aqui nós não iremos dizer, Deus me enganou, ou Deus não existe, ou eu não quero mais saber desse negócio de igreja, porque fulano de tal, o tal profeta disse que o meu marido ia voltar e não voltou, ou que eu ia prosperar e não prosperei, ou que eu ia ganhar dinheiro e não ganhei, porque muitas vezes é por esse caminho que andam essas profecias, e muita gente termina frustrada. Mas o meu povo peca por falta de conhecimento. O meu povo peca por falta de conhecimento. Tudo aquilo que nós precisamos, meus irmãos, para conhecermos a vontade de Deus, está nas Sagradas Escrituras. Nós não precisamos de algo além das Escrituras. Aquilo que nós precisamos é aquilo que está em Cristo Jesus, o Verbo de Deus, aquele por meio do qual Deus fala de modo poderoso. O Senhor fala conosco por meio de Jesus. Ele é aquele que ninguém jamais falou como Ele, como testificam as Escrituras. Os guardas vão prender Jesus e eles voltam dizendo, olha, ninguém jamais falou como este homem. Jesus, Ele é aquele que abre os seus lábios e diz para Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai para fora. É quebrado os grilhões da morte de Lázaro, a tumba não pôde detê-lo, quando Cristo diz, sai para fora. Jesus, este que ninguém jamais falou como Ele, é aquele que acalma as tempestades, este que ninguém jamais falou como Ele é aquele que tem poder e autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, e Ele ordena, e com a palavra os demônios saem. Esse mesmo Jesus, Ele é aquele que diz, efatá, que se abram os ouvidos, e o ouvido do surdo passa a ouvir, os olhos dos cegos passam a ver. Ele diz, talita cumi, menina, levanta-te, e a menina sai da morte. Esse mesmo Cristo, Ele é aquele que abriu seus lábios na cruz do Calvário dizendo, tetelestai, está consumado. Tudo que precisava ser feito para a salvação foi consumada, a sua obra foi consumada, aquilo que o Pai o designou para realizar, Ele consumou na cruz do Calvário. E Ele não é fraco, meus irmãos, mas Ele é poderoso em suas palavras. A palavra de Cristo é poderosa, a palavra de Cristo tem poder para ressuscitar os mortos, para quebrar os grilhões da morte, para purificar leprosos, para nos ensinar tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. O fato de Jesus, meus irmãos, ser a revelação de Deus final para nós, não significa dizer que devemos então colocar a Bíblia escrita contra Cristo, porque
isso é uma contradição absurda, e muitos hereges fazem isso hoje em dia, alguns de forma tão bonita, com um palavreado tão sutil, mas são como aqueles que são descritos em Judas, são como rochas submersas. Eles são sutis no falar, um falar bonito, é algo que, sabe, ele tem uma forma de falar que atrai, que chama a atenção das pessoas pela beleza da construção das frases e da forma como coloca, mas é algo que vai conduzir à morte. Alguns desses hereges, alguns dos quais saíram do meio presbiteriano, eles dizem que Cristo é a chave, e quando eles dizem isso, eles juntam a isso dizendo assim, que muito daquilo do Antigo Testamento deve ser desconsiderado, muito daquilo que o apóstolo Paulo falou deve ser desconsiderado, e isto é um absurdo, porque aquilo que nós encontramos em todas as Sagradas Escrituras testificam acerca dele. Todo o Antigo Testamento fala sobre Cristo e a vontade de Deus, daquilo que haveria de ser manifesto na graça abundante em Cristo Jesus, da revelação de Deus. Nós entendemos, meus irmãos, com aquilo que é expresso nesse texto, que aqueles antigos modos de Deus se revelar cessaram. Cessou o ministério dos apóstolos. Nós não temos mais apóstolos hoje, como havia no princípio da igreja, homens que foram levantados por Jesus, escolhidos por Cristo, para serem aqueles que haveriam de serem instrumentos na composição dos livros que seriam escritos e distribuídos por toda a igreja, homens que testificaram, foram testemunhas oculares daquilo que Cristo fez, que caminharam com Cristo, que Cristo se revelou a eles, homens inspirados por Deus. Esse ministério da revelação, ele cessou. Aquilo que nós temos hoje é uma iluminação. Ninguém pode dizer assim: Deus me revelou tal coisa, para te dizer isso, irmão, a menos que se resuma ou se limite àquilo que compõe as Sagradas Escrituras, assim como o pastor faz sempre junto com os irmãos. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus, mas para isso deve estar submetida às Sagradas Escrituras. É a explicação e aplicação daquilo que vem da intenção da própria palavra, da Bíblia, a qual o Senhor nos fala por meio dela. Nós entendemos que os dons extraordinários cessaram, dons de línguas, dons de profecias. Esse é o entendimento que nós temos das Sagradas Escrituras. Então, alguém pode dizer: mas então nós somos incrédulos? Ou mesmo nós somos frios? Não, de modo algum. Muito pelo contrário, nós somos fervorosos no nosso amor pela Escritura. Nós somos tementes a Deus, nos encurvando diante da vontade de Deus, para os tempos e as estações que Ele determina, da maneira que Ele quer. Aprove ao Senhor que o exercício dos dons espirituais se limitassem durante ali o período apostólico. E é interessante porque nós vemos uma ênfase muito grande dos dons apostólicos, dos dons extraordinários, na carta aos Coríntios, e depois nós não vemos mais o apóstolo Paulo tratar sobre isso. Nós vemos na carta de 1 a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, que até mesmo o apóstolo Paulo, que tinha tantos dons espirituais, deixou uma pessoa em uma casa porque não conseguiu curar essa pessoa. E depois nas cartas pastorais e nas outras cartas que observamos ao longo das Sagradas Escrituras, nós não vemos mais nada ser tratado acerca disso. O que é que a palavra do Senhor em sua progressão nos faz compreender? É que o exercício desses dons extraordinários se limita ao período apostólico e se limita àquele período em que os gentios estavam sendo introduzidos na aliança do Senhor. Quando o Espírito desce em Atos dos Apóstolos, nós vemos que haviam ali cerca de 16 nações que ouviram falar na sua própria linguagem
o seu próprio idioma, acerca das grandezas de Deus. Partos, elamitas, de várias nações, ouviram Deus falar na sua própria língua. Então a gente diz, mas o que é esse fenômeno que nós vemos aí fora, onde os homens falam em outras línguas, em muitas igrejas? No mínimo, irmãos, difere muito daquilo que a gente vê nas Sagradas Escrituras. No mínimo isso. Porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que no ato da descida do Espírito, as nações estavam ouvindo o que estava sendo dito, estavam compreendendo, estava sendo produzido uma compreensão acerca das grandezas de Deus. O Senhor estava falando com as pessoas, mas talvez alguém diga, mas a experiência é pessoal, ou mas eu me arrepio, eu fico tão bem nesse culto, que as pessoas falam em outra língua, e que as pessoas profetizam, eu me sinto tão emocionado. Mas meus irmãos, não é emoção pela emoção, é aquilo que Deus nos fala nas Sagradas Escrituras. Se nós compreendermos que o dom de profecias continua, que o dom de línguas continua, nós acreditamos então, junto com os católicos, que a revelação continua, e que nós podemos acrescentar depois de Apocalipse, o livro de 1 Heresias, capítulo 1, 2, versículo 2, versículo 3, e cada um que coloque a sua heresia. Se aquilo que acontece nesses lugares é a palavra de Deus, então aqueles que desobedecem estão em pecado, e os profetas que falham em suas profecias deveriam ser apedrejados. Claro que não, meus irmãos, mas no mínimo disciplinados duramente em suas igrejas. Mas não é isso que acontece. Quando uma profecia falha, o falso profeta, alguém que é um anátema, alguém que pregou um evangelho diferente daquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras, alguém que falou aquilo que Deus não mandou que ele falasse, muitas vezes ele olha para aquele irmão simples que não consegue sequer se defender, ele diz, a culpa foi sua, é você que não teve fé. Foi nada, rapaz. Vai estudar as Escrituras, nela nós encontramos o conhecimento da salvação. O Senhor nos fala hoje por meio de Jesus, e não é pouca coisa. Não é pouca coisa, meus irmãos, não é pouca coisa. Cristo fala conosco e Ele é poderoso. Não é pouca coisa. Deus falando conosco em sua palavra não é pouca coisa. Reclamar, irmãos, e dizer que nós não estamos satisfeitos com essa mensagem de que, ou com essa verdade de que os dons cessaram, é algo semelhante a uma insatisfação do que poderia ter acontecido com os israelitas quando entraram na terra de Canaã e o maná cessou. Eles entram na terra que, já pensou? Eles entrando na terra que manda leite e mel, e eles estarem reclamando porque não vai cair mais um maná do céu. Em termos analógicos, a gente poderia pensar dessa forma, metaforicamente. Estaremos nós reclamando de que os dons extraordinários tenham cessado? Se Deus hoje fala conosco por meio de Cristo, se a plenitude da revelação de Cristo chegou, se a plenitude da revelação de Deus chegou, estaremos nós reclamando, dizendo, mas eu não quero só isso não, eu quero mais, um pouquinho, eu quero um adendo, eu quero ir um pouco além. Seria muita infantilidade, irmãos, seria algo muito ruim também. É maravilhoso, irmãos, sabermos que Deus fala conosco hoje por meio de Cristo, de modo que você não vai se frustrar, de modo que você não vai ficar desiludido. Não, nós andamos por um caminho sólido, por um rochedo forte, por uma base, um alicerce, que quando vierem as tempestades desse mundo, a nossa casa não vai ruir. Você, como crente em Cristo Jesus, não vai apostatar da sua fé. Você não vai ser levado por todo vento de doutrina.
Os seus olhos não vão se desviar da verdade objetiva das Sagradas Escrituras, do Deus que fala conosco por meio de Cristo na palavra, para ficar buscando coisas que vão além da palavra. Você não precisa ficar ansioso quando você estiver passando por um problema e de repente na rua vier passando aquele irmão que é dito o vaso ou o profeta. Você ficar naquela ansiedade: será que ele vai falar comigo? Eu vou chegar aqui mais pertinho, quem sabe ele não dá um tropeção, olha para mim e vai falar e vai dizer alguma coisa, assim te disse, ou não sei o quê. Você não precisa, meu irmão, porque Deus está falando com você nas Sagradas Escrituras. Que Deus tire de nós todo o espírito de incredulidade, para não crermos na sua palavra, para nos desviarmos desse caminho. Nós seremos destruídos, irmãos, se não olharmos para as Sagradas Escrituras, para aquilo que Deus fala conosco hoje, por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Mas pastor, eu tive um sonho, pastor. Foi uma coisa tão real. Será que não foi não, pastor? Eu estou achando que é. Aquele que tiver sonho, que conte como sonho. Não se iluda com o engano do seu coração. Às vezes a gente é iludido, meus irmãos, na nossa mente. Às vezes a gente está desejando tanto que uma coisa aconteça, ou está passando por uma tribulação tão grande, que a nossa mente, o nosso inconsciente produz pensamentos tão fortes que a gente vai deitar e a gente termina sonhando com coisas. Aquele que tiver sonho, conte como sonho. Jeremias 23, versículo 28. Cuidado para não querer ir além de Cristo. Cuidado para não se enganar, meu irmão. Eu digo isso porque eu já vi coisa muito ruim acontecer. Coisa dentro da família acontecer, por gente que não seguia pela palavra e é teimoso. Gente que é como aqueles animais que precisam de cabresto, sabe? Que o pescoço é duro, que você tenta puxar para um lado, para o outro, não vai, só quer fazer o que dá na cabeça. Gente que não quer olhar para a Escritura e terminou fazendo coisa muito ruim dentro de casa. Coisa muito ruim dentro de casa. Isso acontece não apenas com aqueles que já estão com alguma doença psiquiátrica, como infelizmente às vezes acontece, mas com gente que está normal das ideias, que às vezes termina se entrando em uma confusão de ideias e de pensamento. E por onde é que eu caminho? Por onde é que eu vou? Não vá para lugar nenhum, não, meu irmão, além da palavra. Vai tomar uma decisão na sua vida. Observe os princípios da palavra. Você não precisa estar esperando um anjo vir falar com você. Você não precisa esperar uma revelação extraordinária, ter uma visão extraordinária. Não. Examine as Escrituras. Vá ler o livro de Provérbios para ter sabedoria. Fique maravilhado ali com aquilo que você vai ver no livro de Provérbios. Vá ler os Salmos para ter paz na sua alma. Quer uma profecia, meu irmão? Leia a sua palavra, leia a palavra de Deus, leia a palavra do Senhor, e você vai ter a profecia inerrante, infalível, que não está misturada com o erro. Muitas vezes no meio onde se crê em novas revelações, muitas vezes diz isso, né? Que mas tem uma parte que na profecia foi certa, né? Teve um erro aqui, outro ali, né? Uma misturada de ideias, mas tem alguma coisa que a gente dá para aproveitar. Que furada! A palavra de Deus é inerrante. Essas coisas vão distanciar você da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Observe a fé desse povo e veja como é diferente daquilo que nós enxergamos no Evangelho. O Evangelho que é praticado em muitos desses lugares é um Evangelho carrasco, é um Evangelho hostil, é um Evangelho que não é o bom perfume de Cristo. É um Evangelho de pessoas que se acham demasiadamente superiores espiritualmente, até mesmo dos seus semelhantes dentro da igreja, da sua própria igreja, que tem a mesma crença. Fulano de tal não fala em línguas não, aquilo
crente frio. Tem isso, meus irmãos. E a gente deve ter cuidado, porque a gente está nesse contexto, para a gente não misturar e terminar sendo levado por ventos de doutrina, terminarmos sendo enganados também. Receber uma profecia desses ditos profetas, não creia. Alguém adivinhou a sua vida? Ah, pastor, mas ele falou tudo da minha vida. Eu nem sabia quem ele era, ele veio da cidade não sei das quantas, ele chegou aqui e disse tudo, pastor. Eu acho que agora foi. Não acredite em espírito de adivinhação. Não se deixe levar por isso. Seja crente, seja firme, alicerçado na rocha. Alicerce sua vida na rocha que é Cristo. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Senhor nos falou pelo Filho. Ah, pastor, mas de repente eu vi. Vamos pensar diferente, né? Já que o Senhor está tão duro. Vamos. Um filme vai, né, pastor? Um filme pode até, meus irmãos, emocionar a gente também, até despertar a nossa fé, né? Para que a gente vá à Bíblia, para que a gente exercite alguns exercícios espirituais. Tem muito filme bom, mas ainda assim, o lugar que Deus fala com a gente é por meio da palavra, e continua sendo por meio da palavra, por meio da Bíblia. Quer conhecer ao Senhor, quer ter uma revelação de Deus, vá para a Bíblia. Às vezes tem umas séries dessas emissoras, né, que lança, né, Gênesis. Quando a gente vai assistir, né, tem tanto erro grotesco e absurdo que você diz: de onde saiu esse negócio, esse papangu aí, essa coisa abominável dessa história, que não é desse jeito na Bíblia. Eu estou lendo, não está batendo. De onde é que saiu, né? Então, é por aí que vai os perigos, né? A gente precisa olhar para as Sagradas Escrituras, precisa olhar para a Bíblia Sagrada, precisa olhar para aquilo que Deus fala com a gente na palavra dele. Nós iniciamos falando sobre aquele homem, aquela figura, aquela charge, onde alguém que estava desesperado, ele clamando ao alto e dizendo: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Enquanto ele estava ali, né, uma mão vem do céu e entrega a Bíblia para ele. Tome aqui. É isso aí, meus irmãos, com cada um de nós, né? Deus fala comigo, Deus fala comigo. Você está ansioso para Deus falar com você? Você quer que Deus fale com você? Então, meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia, vá ler a sua Bíblia, exercite-se nessa prática de encontrar Deus nas Sagradas Escrituras, de encontrar o Senhor nas Sagradas Escrituras. Senhor, a força do homem nada pode, sozinho ele está perdido, como diz o hino Castelo Forte. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és aquele que faz coisas que estão além da nossa força. O Senhor faz coisas terríveis das quais não esperávamos. O teu braço é poderoso. Ó Senhor Deus, nós continuamos crendo no poder do Senhor, o Deus que cura, o Deus que, pelo seu poder, responde às nossas orações e faz milagres acontecer. Mas também, Senhor, como servos, nós nos limitamos à tua palavra, nós nos encurvamos diante da glória da tua revelação em Cristo Jesus, aquele por meio do qual o Senhor fala e continuará falando até o fim dos tempos por meio de Jesus. Ó Senhor Deus, conserta o nosso coração e a nossa mente para crer nessa verdade. Ó Senhor, não é uma verdade fácil para compreensão nossa, porque nós vemos tantas outras coisas diferentes acontecer ao nosso redor, mas é aquilo que está revelado na progressão da tua palavra, daquilo que nós compreendemos, Senhor, até que fosse completado tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação,
quando foi escrito o último livro, Apocalipse, e aqui nós estamos em mãos reunidos, estes 66 livros por meio do qual o Senhor fala. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crermos no Senhor. Tira de nós o espírito de incredulidade, Senhor, para crer na Tua palavra. Tira de nós a dureza do coração. Tira de nós, Senhor Deus, a cegueira, toda a resistência, tudo aquilo que luta, ó Pai, espiritualmente, para contrapor-se aquilo que o Senhor nos revela nas Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, porque, como está escrito, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Bendito seja o Senhor, Pai. Tu és maravilhoso. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o